Então, bora lá. Muito bem-vindos a esse nosso bate-papo de hoje, a nossa aula especial, que começou no ano passado, né? Para a gente conversar um pouquinho aí sobre esse novo ano, aí sobre 2025. E a gente já está na nossa terceira edição e estou pegando gosto. Todo mundo também está me pedindo para falar sobre vários assuntos, então a gente vai fazer uma série, sim, de aulas para conversar e entender um pouco mais todos os nossos protocolos, todos os nossos processos também de vida e como a gente pode melhorar todos eles. E algumas dinâmicas, elas são simples, elas são fáceis e a gente só precisa, de alguma forma, acessar e entender. E hoje eu trouxe um tema que é o recorde de pedidos de ajuda, de tratamento, de atendimento, que é a questão das finanças, do dinheiro. Onde está o dinheiro? Né? Hoje eu ainda publiquei, né, a musiquinha, onde está o dinheiro? O gato comeu e ninguém viu. E onde está o dinheiro, gente? Vocês sabem onde está o dinheiro de vocês? Vocês têm noção de onde está o dinheiro que não consegue te acessar? Ou se você já acessa, tu tem noção que tu poderia estar acessando muito mais? Será? Então, essa noite, essa conversa, ela vem para trazer um pouco de clareza, né? Esclarecimento para o processo de trabalho, de vida, de compreensão do quanto é importante a gente observar algumas pequenas coisas que podem sim estar trazendo aí um grande problema no nosso acesso ao dinheiro, que estão diretamente ligadas ao nosso padrão familiar, a como nós estamos vivendo a nossa vida, repetindo um padrão que a nossa família já viveu. Eu vou trazer também algumas outras informações a respeito, né, acerca do campo e de como o dinheiro funciona e como a prosperidade nos acessa, e alguns desafios até para que a gente possa pensar e desconstruir e reconstruir tudo aquilo que diz respeito ao dinheiro, à abundância e à prosperidade. Porque quando a gente fala de abundância, a gente entende que é algo que transborda, está abundante, está sobrando. E pode estar sobrando boleto, né, gente? Que pode ser, inclusive, o que está acontecendo agora, nesse começo de ano, porque a gente vem de um final de ano que foi bastante justo, né? Apertado, e muito na onda do mimimei, 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 e o boleto chega, e a fatura chega, e a gente já tem um monte de impostos, um monte de demandas que são normais ali para o mês de janeiro. Muitos memes falando dos 85 dias do mês de janeiro, mas já estamos aí no dia 6 de fevereiro. O ano já está correndo. Vem chegando aí o carnaval, mais um feriadão, mais uma demanda de custo, porque a gente quer fazer alguma coisa. Inevitável, né? A gente sempre olha para fazer algo nesse momento do ano. Mas e aí? O que eu estou fazendo com responsabilidade, com olhar, entendendo sobre o dinheiro e as finanças? Eu estou só seguindo um fluxo que todo mundo está fazendo, eu estou fazendo também. Todo mundo se endividou, eu também me endividei, então tá legal. Hoje eu palestrei para um grupo de professores na parte da manhã, depois na parte da tarde eu tive um atendimento que foi coletivo com outras 3 colegas, e as conversas elas giram em torno das mesmas situações, do quanto está sendo difícil manter as coisas de antes, e isso é muito natural, a gente está vendo o mercado cumprir, né, realizar aí uma desvalorização da nossa moeda. Então, a gente sabe que o nosso dinheiro está valendo menos, o nosso poder aquisitivo diminuiu, e o nosso custo de vida está diferente. Ele está mais alto, e o dinheiro que eu recebo é o mesmo. Então, não precisa ser muito esperto. Vai fazer a conta e ela não vai fechar, vai faltar. Então, ou eu reduzo, ou eu vou acabar vivendo esse aperto como eu estou vivendo. E aqui o que eu quero trazer para vocês é um pouco de clareza sobre isso, sobre que nós não precisamos viver dessa forma, porque existe um caminho. E não é mágica, e não é promessa de guru que em 7 dias você fica milionário. Não é sobre isso. É um olhar sobre o nosso padrão familiar. Então, quando um paciente chega no meu consultório, quando alguém chega e me pede ajuda, Giza, eu preciso reorganizar a minha vida. Eu estou passando por dificuldades que são financeiras, emocionalmente eu não estou bem, meu relacionamento não está legal, o trabalho não sei mais o quê. Gente, é fato.
A primeira coisa que mais abala a nossa estrutura é o dinheiro. Porque se tu não tá bem, tu tá triste com alguma coisa, mas tu tem dinheiro, tu tem tranquilidade financeira, tu consegue lidar. Tu consegue lidar com uma situação do trabalho, tu consegue lidar com uma situação de relacionamento, tu consegue lidar. Agora, quando a gente fica sem dinheiro, todas as outras coisas puxam para baixo, vão junto. Porque aí a gente entra num modo de preocupação constante, de insegurança, de incerteza, de insatisfação, e tudo tende a nos puxar para baixo. Então, o dinheiro, ele nos desestabiliza muito, sim. Mas o dinheiro não está aqui para nos desestabilizar, ele está aqui para nos favorecer, ele está aqui para nos permitir viver uma vida melhor. Então, a primeira coisa a desconstruir é a velha e clássica, né? Dinheiro não traz felicidade. Tá bom, gente. Então, anota aí. Vou passar para vocês o meu Pix. Sejam felizes. Pode botar tudo no meu Pix. Eu não me importo, né? Eu vou pegar bastante dinheiro, eu vou ficar bem feliz. Quanto mais, melhor. Então, tem muito meme falando sobre isso, né? E por quê? Porque as pessoas estão começando a enxergar que o dinheiro abre muitas portas e possibilidades, mas as nossas crenças, o nosso padrão, a nossa cultura é cultural. A gente não acessar o dinheiro, a gente reclamar do dinheiro e ter problemas com o dinheiro. Então já se tornou muito natural. É um movimento que a gente só vai cumprindo. E o olhar sobre o dinheiro através da terapia sistêmica, a visão através do sistema familiar. E aí a gente tem muito dessa corrente, né, que surge com a constelação e com Bert Hellinger. A gente pode melhorar a nossa qualidade de acessar o dinheiro, entendendo como eu estou vivendo dentro desse sistema, tá? Então, o que acontece? Eu cumpro com algo que começou antes, e eu não estou nem sabendo. Então, sabe aquela história que tu tá fazendo algo e tu não sabe, tu não tem culpa? E quando tu descobre, o que tu diz? Nossa, eu não sabia. Eu não conhecia isso. É isso que acontece no nosso sistema. Quando a gente está cumprindo com um padrão familiar de escassez, algum voto de pobreza, alguma dificuldade financeira, a gente está cumprindo com algo que veio antes sem que a gente tivesse conhecimento. Então, através do movimento sistêmico, através da constelação familiar, através desse ponto de clareza, a gente consegue modificar isso, tirando o nosso ponto de conexão com essa dificuldade e abrindo espaço para que, a partir da nossa geração, todos os outros também estejam livres para viver bem a sua relação com o dinheiro. Então, quando chega alguém no meu consultório e me diz, estou com dificuldade financeira, a minha primeira pergunta é, como está a tua relação? Como é o teu relacionamento com os teus pais? E é a pergunta que eu faço para vocês agora. Como está o teu relacionamento com o teu pai? Pensou? Ah, Giz, o meu pai morreu. Ai, Giz, eu não conheço meu pai. Calma que a gente já vai falar sobre isso. Agora eu quero que tu pense sobre como está, como é, né, o relacionamento com a tua mãe. A mesma questão, alguém escreveu agora aqui, né? Eles já partiram, não tem problema. Como é a relação com a mãe? Giza, não conheço a minha mãe. Giza, não tenho mãe. Giza, eu não tenho pai. Volta aí duas casinhas. Quando eu pergunto, como está a tua relação com os teus pais? Não tenho mãe. Percebe que tu não tem relação com tua mãe? Ah, mas eu não tenho culpa, eu não tenho mãe. Já vamos falar. Ah, mas o meu pai me abandonou, eu nem conheci meu pai, ele é um traste. Já vamos falar também. E por que eu estou pedindo para que vocês pensem aí no pai e na mãe? Porque eles são o nosso ponto de origem. Eu só existo por conta dos meus pais. E aqui, os meus pais são os meus pais biológicos. E não importa se eu sei quem são ou se eu não sei quem são.
Não importa se eles estão neste plano ou se eles já partiram para o plano espiritual. Não importa. Nós temos que ter o nosso primeiro ponto de clareza. Não existe não tenho pai e não tenho mãe. Meu amor, se tu nasceu, foi por conta de um pai e de uma mãe. Independente de como isso aconteceu e de como foi a tua criação. Sim, nós sempre temos pai e sempre temos mãe. Como classifica isso é outra situação. Então, partindo desse princípio que eu tenho pai e que eu tenho mãe, como funciona esse reconhecimento no nosso campo, dessa relação com essas duas pessoas? Eu preciso reconhecer quem são os meus pais e dar a eles o seu lugar. Então, se você nasceu de uma mãe e ela não te criou, quem te criou foi a tua avó, foi a tua tia, foi uma pessoa que te adotou, tu precisa entender que a tua mãe, a tua origem é desta mulher por qual tu nasceu. O mesmo vale para o processo do pai. Então, não importa, certo? Se tu vem de uma adoção, ou se por um tempo tu conviveu com pai e mãe biológico, e num dado momento tu foi morar com outra família, sempre a nossa família de origem é a família que precisa receber o lugar mais importante. Então, o pai é aquele que traz o dinheiro, a força. É o pai que nos dá a coragem e a ousadia para o trabalho. E a mãe é aquela que nos traz a retenção do dinheiro. A mãe é o sucesso. Então, tem uma frase do Bert Hellinger que é muito bonita, ela diz que o sucesso tem a cara da mãe. E aí, se tu me diz, eu não tenho mãe, o que tu está dizendo para o teu sucesso? Que tu não tem sucesso, que tu não vai ter, porque tu não acessa isso. Então, o primeiro ponto, a primeira clareza que a gente tem que ter é isso, é entender que existe sim um homem e uma mulher que nos deram origem e, respectivamente, são o meu pai e a minha mãe. Não precisa, tá? Em nenhum momento tu te preocupar com, eu preciso fazer as pazes, eu preciso procurar, eu preciso conversar, o chá das 5, não precisa. É só dar o lugar de importância. É só sistemicamente tu reconhecer que existe essa mulher e que existe esse homem e que, respectivamente, eles são as pessoas que deram origem à tua vida. E se tu não aceita o pai e tu não aceita a mãe, acontece que tu não estás aceitando quem tu é. Não aceito o meu pai. Considerando que eu sou 50% minha mãe e 50% meu pai, o que está acontecendo nesse momento? Eu estou dizendo que eu não aceito parte daquilo que eu sou. Se eu não aceito parte daquilo que eu sou, eu não consigo prosperar e o dinheiro não vai chegar até mim. Porque eu preciso ser um ser completo, que tem uma origem. Então, queridos e queridas, entender esse primeiro movimento é a parte mais difícil. Porque, no meu caso, tá? Por exemplo, eu nasci, convivi com os meus pais, eles foram casados até um certo tempo da minha vida, eu já era adulta, já tinha 22 anos quando eles se separaram, então não existiu nenhum processo, né, de romper laços ou de briga, desentendimento. Eu cresci e convivi com meu pai e com a minha mãe. Então, teoricamente, eu não tenho problemas com os meus pais, certo? Mas eu não consegui acessar o dinheiro e a prosperidade. Aí tu vai me dizer, Giza, então tá errado essa tua teoria. Então, não é sobre como a gente convive, mas como isso acontece dentro do nosso campo. Porque eu posso perguntar para vocês, né, para qualquer um de vocês agora, como é que está o teu relacionamento com o teu pai? Não, não tem problema nenhum com meu pai. Não, como é que ele está? Tu tem conversado com ele? Não, a gente não tem problema nenhum, não falo com ele há 3 anos. Então, isso revela um problema. Porque se tu não tem contato, tu não tem notícia, tu não honra, tu não reverencia este que foi a tua origem, tu vai ter problemas com dinheiro. Entende? Então, não é sobre termos um problema, ter uma briga, uma desavença. É sobre não ter
consciência de quem são essas pessoas. E as coisas se modificam drasticamente quando a gente entende isso. E é muito bonito quando chega para mim no consultório alguém que, por exemplo, vem de uma origem, tem uma família de origem, um pai e uma mãe biológicos, mas tem uma família adotiva. Sabe que nasceu de outra origem, mas coloca como pai e mãe os pais adotivos. E isso também gera um impasse e uma dificuldade na chegada do dinheiro, porque tu estás tirando o teu pai e a tua mãe de origem do devido lugar. E aí o dinheiro não chega, porque coloquei outras pessoas no meio do caminho. Aí o dinheiro encontra uma barreira, encontra um desvio. Então, a primeira pergunta que a gente precisa observar e responder nesse contexto é: a minha relação com os meus pais. Ah, eu não tenho contato. A Giza me disse que eu não preciso ter. Eu só preciso entender. O que eu estou trazendo para vocês aqui é plena consciência, é clareza para que tua alma entenda quem são os teus pais. E quando tu entregar isso, quando tu entender quem é o teu pai e a tua mãe, e tu aceitar esse movimento, isso já está em resolução dentro do teu campo, tá? É muito importante também entender que por que a gente precisa encontrar essa origem e reverenciar, honrar essa origem, né? Esse pai e essa mãe. Porque esse pai e essa mãe também tiveram pais que são, consequentemente, os nossos avós, que tiveram pais que são os nossos bisavós. E nós temos toda uma teia, toda uma rede familiar que nos sustenta. Isso se chama o nosso campo morfogenético, né? Eu falo que nós temos um DNA morfogenético, porque nós temos aí um campo, tá? Um campo vibracional, um campo energético, onde nós estamos, e existe o campo morfogenético, que é onde a nossa vida está acontecendo, por conta da nossa ligação com a nossa família. Então, eu tenho um DNA físico, uma composição física, uma história física no meu corpo, que vem dessa herança genética, que vem dessa família. E nós temos também essa teia, este DNA, que é o nosso campo morfogenético, que constitui toda a história da nossa família. Então, eu preciso entender como viveram os meus pais. Os meus pais tiveram algum tipo de escassez? Algum problema com dinheiro? Quem dos dois tem mais dificuldade com dinheiro? Tem algum deles que passou extrema dificuldade ou necessidade na infância? Pensa. Tu conhece a história da tua família? Ah, Giz, eu conheço pouco, eu não sei. É importante entender. E os teus avós? Como viveram os teus avós? Na nossa faixa etária, nós vamos ter com muita frequência avós e até, quem sabe aí, pais que viveram no tempo da guerra, certo? E nos tempos da guerra, tudo era escasso, tudo precisava ser estocado. O dinheiro era pouco, a comida era pouco, então tu tinha que estocar, tu tinha que guardar, tu tinha um medo de não ter amanhã. Então a gente convive, né? Vive com uma história familiar de dificuldade, de escassez, de medo. E isso vai se perpetuar neste DNA, deste campo morfogenético. Então, eu estou cumprindo hoje, digamos assim, um papel dentro desse sistema que é levar adiante a escassez e a dificuldade, que é levar adiante o problema com dinheiro. Me diz aqui quem em sã consciência quer levar adiante um problema com dinheiro. Aí a gente vai lá e faz todo tipo de movimento de terapia, compra o e-book, faz o curso, investe, perde o dinheiro. Compra um carro, bate com o carro. Tu entende que tu até consegue fazer um movimento de acessar e logo adiante tu vai perder? Porque o teu sistema, o teu campo familiar não permite que tu conviva com aquilo, que tu acesse, que tu viva aquilo. Porque algo ali está acontecendo e está criando esse bloqueio, essa dificuldade. Então, quando a gente faz, tá, uma constelação, quando o paciente chega no consultório, a gente primeiro estabelece essa conversa para entender a tua origem. Quem é a tua família? E é muito comum as pessoas me olharem assim, nossa,
Que interessante, eu tenho um tio-avô que perdeu todo o dinheiro no jogo. Ah, eu tenho uma tia-avó que morreu doida numa clínica e todo o dinheiro dela se perdeu porque ela não tinha filhos, ela não tinha... Então, tu entende que não necessariamente é só a minha mãe e o meu pai, mas alguém ligado ao meu sistema que passou por algum problema e isso se perpetuou. Porque isso tem que perpetuar, isso tem que acontecer em alguém. E aí o meu filho, e aí o meu neto, e aí o meu bisneto também vai continuar sofrendo se hoje eu não criar consciência. Então, uma das coisas mais bonitas que eu estudei dentro do processo da constelação foi isso. Entender que no momento em que eu crio consciência, eu sou o elo dentro dessa família que faz um movimento de cura, e eu curo não só o meu bolso, só a minha casa, só a minha família. Eu curo as gerações que passaram, libertando-as, então, desse problema, né? Dizendo para elas que eu vejo o quanto elas sofreram e o quanto isso foi difícil, e que eu sinto muito por tudo que eles passaram, mas que hoje eu tenho uma outra vida, eu tenho um outro caminho e eu quero vivê-lo com prosperidade e abundância e acessar todo o dinheiro que é meu por direito. E nesse momento eu liberto todos que vêm depois. Então é um dos movimentos mais bonitos para se realizar dentro de um campo. Mas isso requer que a gente sente individualmente para conversar e entender. Porque tem muita gente que tem muita mágoa, muita raiva com o pai, ou muita raiva, muita mágoa com a mãe. E não é sobre não sentir, é só sobre compreender que são um homem e uma mulher que tiveram as suas vidas, que tiveram as suas escolhas, que tiveram as suas dores, as suas dificuldades e que a gente não tem noção e nunca vai ter. Por mais que a gente tenha uma ótima relação com pai, com mãe, eu tenho uma relação excelente com a minha mãe. Mas eu tenho certeza que eu não conheço um terço do que aquela mulher viveu. E ela é uma mulher comum como qualquer outra, que tem dor, que sofre, mas é a gente que coloca, né, o pai e a mãe naquele lugar intocável. E se alguma coisa não funciona, a gente se toma ali por um julgamento. E onde eu julgar, nossa, mas por que minha mãe está fazendo isso? Qualquer julgamento que eu faça em direção ao meu pai ou à minha mãe, o dinheiro não vem. Aí vocês vão me dizer, Giza, pelo amor de Deus, o que é isso? É difícil quando a gente ouve pela primeira vez, mas se torna mais fácil quando eu crio consciência. Então, a todo momento, a gente tem a oportunidade de julgar todos os coleguinhas que estão na nossa volta. Todo mundo. Imagina nosso pai e nossa mãe. Por que essa criatura fez isso? Mas que ranço. Hoje mesmo eu ainda falei, minha mãe é muito teimosa, ela está com um problema na coluna. Eu digo, mas que bicho tão teimoso, por que não sossega? Estou julgando a minha mãe. Não posso. Então, eu só tenho que ir, ok, mãe, eu aceito a tua escolha. Eu respeito a tua escolha. Eu sei que amanhã ela vai estar com dor de novo, mas eu não posso fazer nada. Eu não posso ocupar o lugar dela. Eu não posso agir como mãe dela, porque eu sou a filha. Então, eu tenho que ocupar o meu lugar e o máximo que eu posso dizer, mãe, se tu precisa da minha ajuda, tu me pede, porque eu estou aqui. Mas eu não posso decidir por ti. Eu não posso fazer as escolhas por ti. E é nesse movimento que eu me coloco no meu lugar, eu acolho o que ela escolhe, eu respeito o que ela escolhe, e aí eu tenho a chance do sucesso e o dinheiro me alcançarem e estarem por perto de mim. Porque eu estou fazendo um movimento de respeito à ordem, né, à hierarquia desse sistema. Então, rapidamente, assim, quando a gente fala de campo familiar, né, campo morfogenético e as leis sistêmicas, a primeira lei que a gente precisa observar é a da hierarquia. Então, a gente aprende desde criança, né? O maior é quem manda. E aqui a gente não está falando de tamanho, a gente está falando de ordem de chegada, o mais velho. E aí eu vou discutir com o sistema? Eu vou condenar as escolhas dos meus avós, como eles viveram? Eu não sei o que eles passaram. Ah, mas o meu avô bateu na minha avó. Eu não sei como ele foi criado. Como ele viveu com meu bisavô, o que foi que ele sofreu nas mãos da minha bisavó. Então, eu não tenho, literalmente, nada a ver com isso. Isso só está caindo em mim porque, de alguma forma, precisa ser visto.
Então, criar consciência sobre tudo que o meu sistema precisa curar é o primeiro caminho para que a gente possa acessar o dinheiro e a abundância. E o movimento sistêmico, ele entra cumprindo com esse papel, fazendo esse olhar sobre as situações e trazendo as resoluções de uma forma mais rápida, tá? Quando a gente fala da constelação familiar, a gente precisa de um olhar mais crítico sobre os nossos pais, os nossos avós, estudar a origem, né, a nossa árvore, e então tomar uma decisão sobre realizar a constelação e quais os movimentos vão ser realizados. Aí isso é o paciente e o constelador, e como isso vai acontecer, como esses movimentos vão se dar. Tá? Então, eu não posso ser leviana aqui dizendo, gente, vocês têm que fazer tal coisa. Cada um de vocês, com certeza, tem uma coisa diferente para fazer, para olhar. Tá? Mas, sendo mais generalista, o movimento sistêmico é um dos passos que a gente tem dentro da constelação, então a gente pode entregar, assim, dentro de um grupo, pedindo para que esse olhar se expanda e esse movimento aconteça, tá? Quando eu falo sobre o julgamento, é quando, nossa, o povo olha para mim e diz assim, é bem isso mesmo. Porque é muito fácil, é a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar para o nosso sistema familiar, e os nossos pais são os primeiros dois seres humanos que a gente cria consciência que existem no mundo além de nós, né? E quando a gente nasce, quando somos ali crianças, a gente tem o entendimento que o mundo é nosso. É só eu nesse universo. Aí eu começo a ver que tem mais gente. E tem mais gente quem? Minha mãe. E depois o meu pai. Então, são as primeiras pessoas com as quais eu tenho contato, eu tenho convívio, e eu começo a estabelecer relações. E nesse momento, começa o processo de elaborar padrões, crenças e também julgamentos. Então, se a gente tem uma infância marcada por muita repreensão, ou por muitos movimentos onde o pai, principalmente, pode ser muito severo, eu vou criando muitos julgamentos a respeito do meu pai. E o pai é aquela força que acontece dentro do meu campo e me dá a coragem, a ousadia para o trabalho. Então, observa bem aquelas pessoas que entram no trabalho e na segunda saem na sexta. Ou todo ano muda de carreira. Ah, agora esse ano eu sou enfermeira. Não, mas agora eu não quero mais ser enfermeira, agora ser confeiteira. Não, mas agora eu quero ser professora. Não, mas agora eu vou abrir uma loja. Não, mas essa loja não deu, eu vou vender outra coisa. Essas pessoas têm um problema com o pai, porque elas não têm essa força para o trabalho. Ou começam muitas coisas e não terminam nenhum dos movimentos. Por quê? Porque falta a força do pai. Ah, mas eu até consegui, eu fiz um projeto, foi super legal, ganhei 50 mil reais, perdeu 52. Um golpe. O que faltou ali? A mãe. A força do pai aconteceu, entende? Mas não tinha a questão da presença da mãe, da consciência da mãe. Então, o sucesso e a retenção do dinheiro não ficou dentro do teu campo. Então, é um olhar sobre o campo da mãe que a gente precisa estabelecer. Então, como é curioso, né? E eu sei que para muitos aqui é novo, entender o quanto isso faz sentido. Então, hoje vocês vão dormir pensando, né? Onde está o elo perdido que eu preciso encontrar na minha família para encontrar, então, esse caminho e acessar o dinheiro, a abundância, porque todos nós temos acesso. Eu falei isso hoje de manhã na palestra lá para os professores. Se uma pessoa conseguiu, todas vão conseguir. Se nunca ninguém acessou, nunca ninguém fez, ok, pode ser que aquilo talvez não exista e não seja viável e não seja possível, tá? Não é o caso do dinheiro. Todo dia a gente vê alguém que explodiu, que teve sucesso, alguém que fez um investimento, nossa, que sorte, conseguiu triplicar aquilo em 2 dias. Essa pessoa conseguiu achar o caminho. Então, esse caminho existe para um e ele existe para todos. Resta cumprir a nossa parte e entender onde eu preciso olhar. O que eu preciso fazer? Que movimento eu preciso entender que se faz necessário ajustar para eu conseguir acessar também. E quando eu falo desse também, é muito importante esse olhar, né, essa clareza que eu vou trazer para vocês agora, porque falando aqui sistemicamente do dinheiro, a gente consegue entender que, ok, o meu padrão familiar, ele diz muito, tá? O meu ambiente também. Então, onde eu estou, as pessoas com as quais eu convivo,
As conversas que eu tenho diariamente com determinadas pessoas, inclusive com o dinheiro, elas determinam totalmente o meu acesso ao dinheiro. Então, tu vai me dizer, eu já fiz constelação 4 vezes. Eu honro meus pais todos os dias. Não acessei o dinheiro ainda que é meu por direito. Ok, meu bem, tem mais coisas que a gente precisa olhar. Uma delas é entender que o dinheiro é uma frequência, ele é uma energia de troca, e a gente precisa acessar essa energia de troca de uma forma genuína. É simples e é fácil. Aí vocês vão dar na minha cara, né? Se fosse fácil, é simples e é fácil. A gente é que cumpre com o movimento de dificultar as coisas. E aí a gente se desprender dessa teia que nos dificulta acessar é a parte mais difícil da vida. E todo o processo terapêutico que a gente busca como recurso, ele vem para fazer isso, desprender o nosso pé dessa teia que não deixa a gente andar e evoluir. Então, a constelação é um dos aspectos. O movimento sistêmico é esse braço da constelação que me ajuda a fazer esse movimento acontecer. Mas se o meu processo mental não trabalhar junto comigo, esquece, porque não existirão milagres. Eu também preciso fazer a minha parte. Então, eu vou olhar para os meus pais, para o meu sistema familiar, eu vou fazer o movimento sistêmico, vou honrar o meu pai e a minha mãe, mas eu também preciso fazer o meu papel. E o meu papel principal é o mais difícil quando a gente fala do julgamento, do olhar que eu tenho sobre o dinheiro. Por quê? Porque se eu estou passando por um momento de dificuldade, o que eu crio no meu entorno, né? Uma escassez, um medo, uma insatisfação por conta de não conseguir fazer as coisas, porque aquele dinheiro, né, aquela energia me falta. Aí eu fico um ranço, porque eu não consigo fazer as coisas. E aí eu pego o meu celular e eu olho, viajando de novo. Que ódio, porque eu não consigo nem pagar as minhas contas. Estou trabalhando feito um cavalo, e essa daí, que eu não sei nem o que está fazendo da vida, está viajando de novo. Neste momento, tu sai de uma zona de possibilidade de acessar alguma coisa e tu cai numa vala profunda de não conseguir acessar nada. Porque se aquela pessoa conseguiu, não importa como, isso não é problema teu. E a gente olha e fica com ranço, porque a gente não conseguiu. E enquanto eu olho para o outro que conseguiu e me aborreço porque ele tem e eu não tenho, porque ele ostenta e eu não posso, porque ele comprou o carro novo e eu não, enquanto eu não ficar feliz, genuinamente, com o que está acontecendo com a vida do outro, eu não vou ter o direito de ter isso para minha também. E aí, gente, fala de coração para mim. Onde está a facilidade de viver isso? Não está em lugar nenhum. Porque existe uma dificuldade muito grande da nossa aceitação. Como que essa pessoa conseguiu e eu não consegui? Tu não tem que questionar. Lembra que eu falei da lei da hierarquia? Estou questionando algo maior. Se ela conseguiu, ela conseguiu. Então, o que eu tenho que fazer é virar a minha chave, o meu entendimento é que se ela conseguiu, caramba, que legal, eu também posso. Mas eu tenho ranço daquela pessoa. Esquece. Foda-se o ranço. Falei um palavrão, né? Falei. Mas enquanto tu viver preso no julgamento, na inveja, no ranço, na preocupação com o que o outro está conseguindo e tu não está conseguindo, tu está desprendendo uma energia que está pegando essa tua possibilidade de acessar o dinheiro e está jogando cada vez num buraco maior. E isso é a parte mais complicada de se fazer. Trabalhar o nosso padrão mental para entender que se um acessou, eu também posso, e eu não tenho nada a ver com isso, com o que o outro fez. Eu tenho que cuidar, literalmente, do meu caminho. Só que aí a gente vai perdendo tempo, né? A gente vai reclamando. A gente vai fazendo o julgamento do outro, do vizinho, do parente, da prima. Muitas vezes dos pais. Eu atendi uma paciente que estava furiosa. Tu acredita que meu pai e minha mãe vão viajar de novo? Eu disse, nossa, que delícia, que coisa boa. Ah, é a terceira viagem que eles fazem de novembro para cá. Eu digo, mas que coisa bem boa. Pena que não fizeram a quarta viagem. Ela me olhou assim.
Ah, mas ficou aí torrando dinheiro. Eu não tenho dinheiro para pagar meu cartão. Tá, e daí? Se eles podem fazer, foi porque em algum momento eles acessaram e hoje eles estão usufruindo. E o dinheiro é deles. Outra coisa que é assustadora é o tanto de pessoas que eu recebo no consultório com problemas familiares por conta de disputa de herança. Tem gente brigando por casa, por carro, por empresa e os pais estão vivos. Gente, só um pouquinho. Vamos botar o nosso pezinho no chão? Ah, mas o meu pai está com 96 anos. Ah, mas o meu pai não se coordena, tem 96 anos. Tá bom, meu amor. Para isso existe a tutela, né? Vai ser o tutor, então. Mas aquilo ainda é dele. Depois que ele partir, tu, teus irmãos, tuas irmãs, aí vocês vão ver o que vai acontecer. Mas enquanto a pessoa está ali e tu discute sobre o bem, o teu campo reverbera negativamente de uma forma absurda. Eu passei ontem na frente da casa de uma senhora, ela foi minha paciente durante uns 4 anos, mais ou menos. Eu fazia, no tempo que eu abri o meu consultório, ela foi uma das primeiras pacientes com massoterapia. E ela sempre se queixava muito disso, que os filhos estavam em guerra com ela, porque eles tinham colocado a casa para vender. A casa fica aqui em Gravataí, num ponto comercial, assim, excelente, é uma casa no centro da cidade, um terreno maravilhoso, então custa uma pequena fortuna. O que os filhos fizeram? Vamos vender essa casa, gente. Vamos faturar em cima disso, né? E ela tem um apego na casa, porque ela mora ali desde a infância. E ela não estava de acordo com a venda. E ela deixou claro para os filhos que quando ela morresse, eles podiam fazer com a casa o que eles quisessem, mas enquanto ela fosse viva, ela queria morar ali. Ela faleceu há 2 anos, tá? A maior briga que eles tiveram foi um pouco antes dela falecer, quando uma construtora ofereceu uma pequena fortuna pelo imóvel e ela se recusou a assinar os documentos da venda da casa. Pouco depois ela morreu. E eu passei na frente da casa ontem. Ela faleceu há 2 anos e 2 meses, 2 anos e 4 meses, uma coisa assim. A casa não foi vendida nunca mais. Por que vocês acham que isso está acontecendo? Estava vendida, a casa estava vendida e ela não assinou a venda. Ela morreu. Qual é a primeira coisa óbvia para acontecer? Vender a casa, gente. Estava vendida. Chama os caras assim, ó, meu problema acabou, mamãe não está mais aqui. Agora eu coordeno esse negócio. E não é por burocracia, não é por falta de documento, não é por falta de... Simplesmente não vende a casa. Ninguém mais quer o lugar. O que está acontecendo ali? Né? O sistema está cumprindo com algo. Onde eu tentei acessar, julgar e passar a perna nos próprios pais, não vai funcionar depois. Pode funcionar por um momento, depois não vai mais dar certo. E os nossos ancestrais, eles cumprem um papel muito grande nos nossos negócios, nos nossos sucessos, assim, em empreendimentos, compras, vendas, porque eu aqui, né, a minha casa, eu coloquei à venda, e essa casa era da minha avó, eu comprei essa casa da minha avó, ela morou aqui por um tempo. E ela ficou muito feliz, porque ela já tinha pensado em vender, mas ela ficava assim, como é uma casa que fica do lado, de um lado a minha mãe, de outro lado a minha irmã, ela ficava assim, quem é que vai vir morar aqui, né, perto delas? E quando eu disse que eu queria comprar a casa, ela disse, nossa, essa casa eu só venderia mesmo para ti. Guarda essa frase. E eu tentei vender minha casa no ano passado e estava tudo certo até o dia que deu errado. Por quê? Porque eu precisava primeiro fazer um movimento de olhar para este lugar e olhar para essa ancestral que fez esse movimento e disse, só tu pode morar aí. E aí agora eu quero vender. Mas a casa é minha. Eu já paguei, eu já reformei, ela já se valorizou, eu tenho todos os documentos, mas existe um acordo, entende? Que ela queria deixar esse lugar para mim. Então eu preciso fazer este acordo no meu campo, abrir um campo sistêmico e fazer essa conversa com este imóvel, com este ancestral, dizendo que já cumprimos aqui tudo que a gente tinha para cumprir, que está
tudo bem. E que agora este lugar vai ser habitado por alguém que vai ser tão feliz quanto eu aqui dentro. Que está tudo certo o movimento que vai acontecer. Que vocês entendem? E aí as coisas começam a abrir espaço para acontecer, porque eu estou honrando e entendendo o que acontece. Agora, se eu crio um ranço, mas que droga, eu não consigo vender essa porcaria dessa casa, porque eu só vou colocando as minhas possibilidades aonde? Naquele buraco imenso, onde nada funciona, onde nada dá certo. Então, hoje de manhã eu comentei com o pessoal dentro da palestra que a nossa mudança de mentalidade, ela vem dentro desse processo de fazer a terapia e ter, assim, autoconhecimento. Eu não digo autoconhecimento, mas é um autodesenvolvimento. É entender como eu funciono, é autoconhecimento. Mas como eu reajo a cada uma das coisas e como eu resolvo as coisas, isso é o autodesenvolvimento. É buscar ferramentas de resolução. Então, imediatamente, quando não deu o negócio da casa, eu fechei os olhinhos e disse, meu Deus, onde foi que eu errei? Porque eu entendi que era um movimento que eu precisava fazer. E aí tu começa a criar clareza. E a gente precisa estudar, a gente precisa entender, a gente precisa conversar com outras pessoas, a gente precisa fazer outros movimentos. E aí eu vejo muita gente só reclamando e buscando soluções imediatas para pagar um boleto, pagar um carnê, pagar uma urgência, e não estão entendendo que isso vai conseguir. Tu pode buscar um recurso e conseguir, por exemplo, uma resolução imediata para um problema financeiro, mas tu não vai resolver sistemicamente este problema de sempre ter um BO correr atrás. A gente chama isso a roda do hamster, né? Larga o pobre do rato correndo ali naquela roda e tu não vence nunca. Eu uso o termo aqui, o cachorro que corre atrás do rabo. E o que aconteceu essa semana? Nossa, corri atrás do rabo a semana inteira. Ah, como é que está a tua situação financeira? Vende o almoço para pagar a janta. É sobre isso. A gente tem uma resolução. Ah, eu fui lá e fiz uma mesa, resolvi. Tu resolveu imediatamente aquele problema, mas tu olhou a origem, tu entendeu que isso está acontecendo de novo? Quantas vezes tu passou por esse problema que tu está passando hoje? Anota essa informação, gente. Quantas vezes eu parei nesse mesmo ponto da minha vida, onde algo quase deu certo, ou onde algo deu certo e logo depois eu perdi. Faz uma pequena linha do tempo, não precisa voltar assim, lá desde quando estava no útero da minha mãe. Não. Pega aí os últimos 5 anos. Dentro desses últimos 5 anos, quantas vezes tu teve problema com dinheiro? Quantas vezes tu tentou fazer algo que tu não conseguiu porque faltou dinheiro? Quantas vezes tu tinha o dinheiro sobrando e surgiu um problema e aquele dinheiro foi embora? Esse olhar sobre o dinheiro, que nós precisamos ter um dinheiro guardado para uma emergência. Nossa, chega a me dar um arrepio essa frase. Porque eu escutava minha avó dizer que a gente tinha que guardar dinheiro por causa de uma precisão. Ai, tem que ter dinheiro guardado por causa de uma precisão, né? A gente adoece, tem que pagar um exame, tem que ir para o hospital. Vou te dizer que a coitadinha da minha avó consumiu todo o dinheiro dela pagando exame médico e remédio. E era o dinheirinho que ela tinha guardado, uma vida inteira. Mas estava tudo certo. Ela guardou o dinheiro para usar para aquilo ali. Quando eu fiz um trabalho com uma coach de finanças, né, para mim, pessoal, e ela veio assim, Giz, a gente precisa fazer uma reserva de emergência, a gente precisa começar a planejar isso. Porque era sempre assim, eu olhava, sobrou R$ 500, pode ter certeza que no outro dia acontecia um problema que eu tinha que gastar 800. E aí eu já tinha que correr atrás do rabo. Daí ela veio e disse assim, a gente precisa ter nessa reserva de emergência, porque a gente precisa estar preparado caso surja algum problema. Daí eu disse para ela, negativo. Caso surja algum problema, eu saio correndo atrás de uma solução. Mas o dinheiro que eu vou guardar, ele vai ter qualquer nome, menos esse teor de urgência, de emergência, de problema, de médico, de exame. Não, cara. E o que vai acontecer? Eu vou guardar R$ 1.000, eu vou ter que gastar com exame. Não pode. Por quê? O dinheiro é uma energia que precisa circular, precisa multiplicar e precisa ser gasto com facilidade, com alegria, com leveza. Não que eu não possa ficar alegre, contente, porque eu tive um problema de saúde e eu tenho recurso para resolver. Não é sobre isso. Mas é não planejar
para isso, porque aí é diferente. Se eu tenho dinheiro guardado e eu preciso, em função de alguma coisa com a saúde, eu vou acessar o recurso e vou usar. Mas esse dinheiro está guardado para qualquer coisa, inclusive se eu precisar por uma questão de saúde. Mas não olhar para isso, tem que guardar, porque vai que dá um problema com o carro, né? É certo que vai dar um problema com o carro. Então, mas tu não precisa ter dúvida. Só escolhe qual é o problema e o dinheiro já vai estar lá para tu resolver. Então, criar essa consciência de valor que eu posso utilizar como um recurso, e aí eu fiz, né, a minha reserva, e eu colocava como a reserva de tranquilidade. Olha como é importante a gente trabalhar com a palavra certa. Uma reserva de tranquilidade, onde eu tinha sossego se aparecesse algo que eu precisasse cumprir, se aparecesse uma viagem que eu quisesse fazer, se me desse na telha de ir lá no restaurante mais caro da cidade e usufruir, me mimei, né? Usufruir, se permitir. A gente hoje só fica em função do dinheiro que precisa cumprir algo. Quando é que eu usufruo daquilo que eu estou trabalhando e estou tendo como recurso? Como é que eu faço para esse dinheiro entender que eu gasto ele com satisfação? O universo, ele não entende números, ele não sabe se é dólar, se é real, se é Bitcoin. Ele não sabe se é 1, se é 2, se é 10. Ele não entende nenhuma palavra, nada que tu está escrevendo. Ele só entende a frequência que tu está emitindo no momento em que tu acessa determinada emoção ou situação. Então, quando eu pego R$ 160 e eu gasto no restaurante mais caro aqui da minha cidade, eu estou falando de Gravataí. Tem um restaurante aqui que é maravilhoso, eu amo. Tem uma comida incrível, tem uma espumante maravilhosa, o ambiente é lindo, é aconchegante. É aquele lugar que a gente merece estar. Todo dia, mesmo que eu fosse milionária, eu não ia todo dia, porque a gente cansa. Mas quando eu quero, eu vou lá e eu faço isso. E aí vocês acham o quê? Que eu saio de casa aqui me coçando, meu Deus, vou lá gastar R$ 150. Não, mas eu não posso fazer isso, mas isso vai gerar um problema. Não, mas, gente, não vai. Agora eu saio de casa, eu me arrumo bem rica, bem linda, cheia do ouro, do glitter, e vou lá usufruir. Trabalhei para ter esses R$ 150 para esse almoço. E eu vou lá usufruir. E o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Quando eu usufruo dele com prazer, com leveza. Dinheiro que eu gasto com ranço, com preocupação. Ai, vou ter que pagar agora R$ 1.500 de imposto. Pois bem, meu amor. Tu pode ter certeza que você tem um prejuízo de mais uns 2 ou 3. Por quê? Porque tá isso. Ah, mas é que não é justo. Não vamos entrar no mérito do que é justo ou que não é. Vamos pensar só na frequência que eu estou emitindo quando aquilo está acontecendo. Se eu quero mais possibilidade de acessar, eu tenho que dar essa possibilidade de acontecer. Eu tenho que deixar que isso se abra no meu campo. Então, é a mesma coisa que eu pedir para alguém me entregar alguma coisa na minha porta e eu não abrir a porta. A pessoa vai morrer batendo e eu não vou abrir a porta. Então, vocês estão abrindo a porta, vocês estão abrindo essa janela de consciência, de entendimento, que vocês querem muito acessar algo que vocês estão cada vez mais fechados para receber? Abrir acesso, merecer, permitir que o dinheiro chegue, permitir usufruir das coisas. Existem inúmeras ferramentas para trabalhar isso. E uma das maiores, né, fontes, assim, começa com a constelação e o entender de onde vem o meu sistema, a minha origem, e por que eu posso viver alguma dificuldade, e depois me reprogramar mentalmente. Minha mente acredita em qualquer coisa que eu disser para ela. Qualquer. Então, eu preciso dizer coisas que sejam positivas, certo? Mas se eu amanheço resmungando, eu vou almoçar resmungando, eu vou pagar um boleto resmungando, eu acesso a fatura do cartão resmungando. Cara, quem reclama, clama 2 vezes. E as coisas são assim. Então, não é sobre acreditar. Ai, Gisele, eu não acredito nisso. Meu amor, o universo está pouco se lixando se tu acredita ou não. Ele só está fazendo a parte dele. Então, se tu não gosta do que tu recebe, cuida do que tu entrega. Cuida do que tu emite. Isso eu falo, e eu falo para vocês, eu falo para mim. Porque tem dias em que as coisas não funcionam para mim. Vocês acham que todo dia eu estou plena, linda, com um monte de Pix caindo na minha conta? Não, quisera eu. Mas eu também sou um ser humaninho que está passando pelo meu processo de aprendizado e evolução. E aí, quando algo não chega como eu quero, como eu planejei, como eu pensei, eu não tenho que achar que o outro lado está errado. Eu tenho que entender o que foi que eu entreguei. Como eu entreguei.
Que tipo de energia eu acessei para que aquilo viesse daquela forma? Então, a gente não ficar terceirizando, né? A gente ficar olhando. Ah, eu fiz um atendimento, a pessoa não me pagou. Beleza, eu errei. Porque a pessoa primeiro tem que pagar. Ou se ela sai do consultório sem pagar, tu sai do supermercado sem pagar suas compras? Não, depois eu faço o Pix quando eu chegar em casa. Aham. Vai nessa, vai vendo. Então, por que a gente olha para algumas coisas e acha que pode fazer? É a lei do equilíbrio, é a lei do dar e receber. No nosso campo, no nosso sistema, se a gente não tem equilíbrio entre dar e receber, a gente não recebe. A gente só dá e não recebe, desequilibra o outro lado. Quando eu só recebo e não quero entregar, eu desequilibro o outro lado. Ai, mas como é difícil isso, né? É, mas depois que tu entende como funciona, é uma maravilha, porque daí tu bota o dedinho na tua consciência e tu sai, ó, rapidinho, tratando de solucionar e de corrigir. Quando a gente está sempre tentando tirar vantagem de algo, quando a gente só quer acessar coisa que é de graça. Ah, eu vou pegar agora aqui tudo que a Giza está fazendo de graça, eu vou pegar tudo que acontece lá em tal lugar que é de graça, eu não vou investir dinheiro nisso. Aham. Tu pode fazer o que tu quiser, a meditação que tu quiser, usar a roupa que tu quiser, usar o fio dourado que tu quiser. Tu não vai acessar a abundância e prosperidade, porque tu não está sendo justo com a lei do equilíbrio. Tu só está recebendo, tu não está entregando. E aí chega uma hora que o universo olha assim, tá, mas e daí, qual é que é? Ah, tu quer acessar dinheiro? Ah, eu quero muito ter sorte com jogos. Tu joga? Gente, não existe ganhar dinheiro, cair do céu o dinheiro. Existe trabalhar de alguma forma para que ele chegue. Facilitar o caminho, estudar o teu caminho e fazer a tua parte. Fazer o teu trabalho, fazer o teu lançamento, o teu estudo, a tua mentoria. Fazer. Não existe fórmula mágica para acordar rico. Ah, mas nasceu em berço de ouro. Tu teve a oportunidade e a facilidade de acessar o dinheiro porque alguém que veio antes construiu isso. E se tu não olhar para isso, tu não honrar isso, a chance de tu perder é muito grande. Muito grande. Porque tu não honra o que veio antes. Tu não honra o dinheiro que chegou com facilidade. Então, ele tende a sair com a mesma facilidade. Aí a gente vem naquela crença, chega fácil, sai fácil. Mas não é sobre uma crença, né? É sobre uma lei sistêmica. Então, a gente precisa entender, equilibrar e estudar o nosso próprio sistema e acessar as nossas próprias histórias e buscar os nossos movimentos para a gente conseguir se perceber, se melhorar e acessar essa energia que é abundante, que está disponível, que a gente pode e merece, sim, viver. Viver uma boa relação com o dinheiro, ela é possível, gente. Guardar o dinheiro para a nossa reserva de tranquilidade. Eu fui tão ousada no ano passado, mas tão ousada, eu fui muito atrevida. Além da minha reserva de tranquilidade, eu tinha uma caixinha aqui, oi Nubank, pode me patrocinar. Eu tinha uma caixinha no Nubank, a reserva de tranquilidade, ela está sempre lá. A caixinha que eu reservo sempre para pagar as minhas despesas, né? O aluguel do consultório, as contas que eu preciso honrar para manter o trabalho funcionando. E eu fui bem atrevida e eu fiz uma caixinha que se chamava reserva de ostentação. O mimimei. No mimimei, quando eu tinha R$ 150, eu ia almoçar no restaurante caro. Lá no mimimei, quando eu tinha mais de R$ 200, eu ia comprar um sapato dourado, como eu comprei, por exemplo, no ano passado. Eu queria ostentar. Eu tinha esse direito. Eu trabalhei para isso. Eu guardei para isso. E eu tinha as outras coisas disponíveis se eu precisasse. Então, eu não podia fazer? Podia. Estava super tranquilo. Só que a gente não faz esse planejamento, não olha para as coisas dessa forma. A gente primeiro olha e quer, e acessa, e se endivida. E aí cumpre com o padrão de quantas pessoas da família que fez a mesma coisa. Quantos se endividaram, quantos ficaram nessa mesma... E aí a gente só vai honrando, não vai nem entendendo que está cumprindo um padrão. Então, quando eu paro e eu olho, eu observo o que eu estou fazendo, eu olho para trás sobre o que veio antes, eu honro o meu caminho, as coisas se modificam. E é assustador, e eu só posso dizer para vocês assim, eu falei muito do povo da manhã hoje, né? Mas eu não trago aqui para vocês nessas aulas e nessas conversas histórias de, uma vez eu conheci uma pessoa. Não, o que eu estou entregando para vocês são situações que a minha vida me entregou, no momento em que eu olhei e resolvi essas situações. Então, quando eu olhei para o movimento que eu fazia, de julgamento dos meus pais, cara,
a vida mudou. O mar se abriu. Eu que tinha muita dificuldade com o trabalho, comecei a ter muita facilidade com o trabalho, porque eu tinha sério julgamento em relação ao meu pai. Eu ficava com pena da minha mãe por um monte de coisas. Eu não tenho que ter pena dela, ela escolheu ele. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só nasci por conta dos dois, ó, estarem juntinhos. Então, ela escolheu. Esse BO é dela. Então, onde eu coloco a minha mãe numa situação de ser fraca, de ser pequena, de ficar com pena, eu estou colocando o meu sucesso e a minha retenção ao dinheiro naquele lugar de coitadinho. Não pode chegar, não vai ter força para se manter, né? Olha que dó. E aí tu tem que dizer, opa, peraí. Então, se ela escolheu, o BO é dela. Não tem que julgar. Eu só tenho que dizer, eu sinto muito. O máximo que eu posso fazer em alguma situação. Eu sinto muito. Por quê? É o que me cabe. Mas eu respeito a tua escolha, a tua decisão. Ah, eu escolhi me separar. Tá bom, eu respeito a tua decisão. Ah, mas eu não concordo. Ah, mas o meu pai é bom ou o meu pai é ruim. Não, mãe, faz. Gente, eu não tenho nada a ver com esse pior. Porque eu preciso me colocar no meu lugar. E ocupar o nosso lugar no sistema também tem um papel muito importante. Porque aqui eu quero que vocês observem uma informação que eu vou dar para vocês, que é muito rica, riquíssima. Isso só entrego para o meu paciente no consultório, tá? Qual a posição que tu ocupa dentro da tua família? Se tu é o filho ou a filha mais velho, entender o teu lugar, se tu nasceu primeiro, se tu é o filho do meio, se tu é o mais jovem, né, se tu é o caçula. Se dentro desse sistema familiar, que constitui, né, teu pai, tua mãe, teus irmãos, se existe alguma criança que não nasceu, aí aqui a gente fala de abortos, que podem ter sido provocados, que podem ter sido espontâneos. Ah, mas eu não sei, isso é segredo de família. A gente precisa entender, a gente precisa acessar. Porque às vezes a gente não vai conseguir viver bem e viver a nossa riqueza, abundância e prosperidade por conta de alguém que deveria estar nesse sistema e não está. E não tem como a gente mudar o passado e não tem como a gente colocar essas coisas de volta no lugar, né? De alguma forma física, mas no nosso sistema a gente pode sim incluir aqueles que não tiveram a chance de estar aqui. E no momento em que eu lanço um olhar amoroso, carinhoso sobre essa situação, sem julgamento, ai, mas a minha mãe tirou um bebê. Gente, tu sabe o que ela estava passando naquele momento? Tu vai julgar? Tu vai crucificar? Não, tu não pode, tu não tem esse direito. Tu não sabe o que tu faria se tu estivesse no lugar dela, na situação dela. Como tu iria pensar naquele momento da vida? A gente nunca sabe. Mas a gente pode fazer um movimento de incluir e as pessoas do nosso sistema que estão do lado de fora, que de alguma forma foram excluídas, mas também prejudicam como a nossa vida anda, como as situações se resolvem e como a gente acessa tanto relacionamentos como trabalho e as questões financeiras. Então, olha quanta coisa a gente pode entender a partir do momento em que a gente entende, tá, o nosso sistema familiar. Certo? Quanta informação, né? Já estou falando aqui há 1 hora. E vocês já pegaram aí o material de vocês? Já tem aí as suas duplinhas? Todo mundo tem? Um livro, um pratinho, uma bandejinha? Tem aí o seu parzinho? Ó. Tem aí? Ó, a Priscila já disse que sim. Cristais, eu trouxe latinha. Eu trouxe vidrinhos de esmalte. Eu tenho. Os vidrinhos de esmalte, esses aqui já estão, olha, super acostumados a participar desse movimento. Eu já fiz em outras aulas. E aqui os nossos bonequinhos, né? Que a gente pode colocar na água, olha, ou pode utilizar eles estáticos, né? Fixos. Deixa eu ver como é que fica melhor para vocês enxergarem aqui. Eu acho que meu pratinho, eu peguei um pratinho bem simplinho para vocês não ficarem assim, ai, meu prato não é bonito com florzinha que nem o teu. Não reclama, pega um prato. O meu livro, ele é grande, bem grandão. Ó, acho que eu vou usar minha clássica tampinha da minha latinha, ó. Esse vai ser meu campo. Ah, adorei, ele é dourado, ó. Super minha cara. Então, pega aí
Se tu não tem, não se preocupa, eu vou repetir aqui novamente, tá? A gente vai ficar com a aula, esse movimento gravado, e aí tu já sabe, aí depois, passadas 1 hora e pouquinho de aula, tu pode acessar esse ponto aqui da gravação e realizar o movimento, certo? Peço que vocês tenham o seu campo, seus 2 objetos, seu parzinho, tá? E que vocês estejam num momento em que não serão interrompidos. Então, já avisa aí, né? Avisa em casa, avisa aí onde tu tá. Ó, me dá aqui 5 minutos, porque eu preciso realizar um movimento, eu não posso ser interrompido. Preciso estar atento ao que vai acontecer, porque é uma resolução importante para a gente olhar para o dinheiro e todo mundo vai ficar bem feliz, né? Quando a gente faz um movimento financeiro, todo mundo adora. Diga lá, você levantou a mão aqui para fazer a pergunta. Abre aí o microfone, diga. Só uma curiosidade. Eu sou mãe, né? E eu tive 2 abortos. Eu fiz 2 abortos. Eu Tá? posso colocar essas 2 crianças no meu campo? Eu posso trazer eles para o lugar deles? Eu posso... Pode. Não neste movimento, tá? Não, Não sim. nesse Não, momento. Mas se eu sim, for fazer sim, uma constelação, eu sim, posso trazer essas crianças e colocar eles no lugar deles? sim. Deve. Porque, no caso, eu só tenho um filho. No caso, meu filho é o Aham. terceiro, seria, né? É o Não o terceiro. primeiro. Tu é mãe de 3. Sou mãe de 3. Eu atendi uma paciente e eu atendo ela há 2 anos. E a maior dor da vida dela sempre andou em torno de não ser mãe. O fato de não ter um filho, né? E ela está envelhecendo, ela está com 43 anos, e ela disse assim, eu não posso ser mãe, está ficando muito desesperada, e aquilo é uma dor que corrói ela por dentro. E numa das últimas consultas, eu disse para ela, gente, vamos constelar, e ela sempre foi muito resistente, ela sempre teve muito medo, assim, do movimento da constelação. E no dia que ela me chamou e disse assim, eu acordei e hoje eu quero constelar. Então, constelar é isso, é um momento em que algo te toca e te diz, vamos fazer esse movimento. É a tua alma que decide a hora que as coisas acontecem. Então, quando tu me pergunta, posso incluir? Isso já está acontecendo de alguma forma, porque tu já olhou para isso, né? E que Já. bonito, e obrigada por essa confiança, né? E abrir, assim, isso dentro desse momento. Não, e outra coisa que eu vou te dizer, porque assim, ó, em relação ao dinheiro, né, e a colocação que me chamou a atenção quando tu disse qual o lugar que tu está, né, aí eu me pergunto, meu guri, que lugar ele está como se fosse único, fosse só ele, na verdade não, né. Isso é muito pesado para ele, porque ele carrega um peso de ser o filho único e mais velho. E Enquanto o que na mais verdade velho. O filho ele mais é o velho, mais novo. o que tem, o primeiro que tem origem, ele carrega um peso muito grande. Eu sei porque eu sou a filha mais velha, né? Então a gente carrega o sistema nas costas, literalmente. Então é bem pesado. Então tu não tem noção do que tu vai fazer pelo teu filho quando tu colocar os outros 2 no lugar deles. Tu vai trazer para ele assim muita resolução, muita resolução. Então é uma cura que acontece para ti, para os outros 2 e muito mais para ele. É lindo fazer esse movimento. Depois tu me chama no privado, a gente Eu conversa, vou te chamar, tá? tá bom? Olha que lindo, gente. Constelação é isso, né? Mas como eu estava falando dessa paciente, dessa dor, essa menina, no momento em que nós optamos por fazer a constelação, e eu comecei a falar sobre a origem, sobre o sistema, sobre crianças que poderiam não ter nascido, né? Por isso ela podia ter essa resistência, essa dificuldade com ser mãe. E aí ela me olhou e disse assim, mas Giza, na minha adolescência eu perdi 2 bebês. E naquele momento, o chão se abre, porque ela me olha e disse assim, meu Deus, eu sou mãe de 2 crianças. Elas só não estão aqui comigo. E aí ela chorava compulsivamente, porque ela entendeu que ela sofria uma dor que, na verdade, era um luto, porque ela não conseguiu criar aquelas crianças. Mas ela negava, ela dizia, eu não sou mãe, eu não sirvo para ser mãe, porque Deus não me deu nenhuma criança, mas ela já teve 2. Elas só não estão ali, no convívio dela. Isso criou Ela mudou de cor, ela mudou de expressão, ela vivia doente, ela conseguiu, assim, 100% melhorar a questão de saúde. Por quê? Porque ela criou consciência de algo.
Então, eu participei do seminário com a Sophie Hellinger, e a constelação, ela tem algo que é muito grande, muito profundo, mas ela tem uma simplicidade absurda. Então, quando você diz assim, nossa, a Giza vai fazer um negócio com uma tampinha, com um vidrinho de esmalte, meus amores, isso aqui é só porque a gente precisa de âncoras, e a gente tem que enxergar alguma coisa acontecendo. Porque no momento em que eu abri essa aula e comecei a falar com vocês, a constelação de vocês começou a acontecer, porque é a consciência que expande e entende o sistema e o que está acontecendo. Então, recebam isso, vibrem nisso, né? Acolham essas informações. E vocês vão sonhar, e vocês vão receber conversas de família, e vai aparecer um monte de coisa. E, por favor, me contem. Eu adoro saber as coisas que acontecem depois que a gente tem essas conversas, né? Essas aulas. É lindo o que acontece, é lindo. Certo? Vamos trabalhar? Então, por favor, né? Vamos fazer um movimento para que a gente possa ancorar e abrir o nosso campo. Então, eu vou pedir, e aqui eu também vou me ajustar. Todo mundo preparado com seu material à mão? Nós vamos iniciar o nosso movimento sistêmico, então, coloque os 2 pés no chão. Ajusta o teu corpo na cadeira. Por um momento, fecha os teus olhos. Faz uma respiração lenta e profunda. Solta o ar bem devagar. Mais uma vez. Respira fundo. Traz leveza. Solta o ar bem devagar. E nesse momento, vamos trabalhar o nosso campo através de um movimento sistêmico da constelação familiar. E pedimos o amparo e a proteção do nosso sistema, da nossa ancestralidade. E que possamos acessar os recursos através dos nossos mentores e amparadores, para que esse movimento aconteça e reverbere no campo de cada um, de forma segura, de forma benéfica, que traga cura, que encontre o caminho. E ainda de olhos fechados, eu quero que vocês imaginem um grande ser de luz do teu lado direito. Esse ser de luz tem a forma humana de um homem. E este homem é o teu pai biológico. E nesse momento, o teu pai biológico coloca a mão sobre o teu ombro direito. E ele está aí para te trazer força e coragem. Receba a força do teu pai. E da mesma forma, lentamente, surge um ser de luz do teu lado esquerdo. Esse ser de luz tem a forma humana de uma mulher. E essa mulher é a tua mãe biológica. E ela coloca a sua mão sobre o seu ombro esquerdo. Sente a energia da tua mãe. Recebe agora no teu campo a sensibilidade e o amor que vem da tua mãe. E neste momento que tu te tornas um ser completo, 50% do teu pai, 50% da tua mãe, faz uma respiração profunda. Percebe que o teu corpo se preenche de força, de amor, de coragem, de carinho, de cuidado. E bem devagar abre os teus olhos. E você vai pegar, então, esse objeto que representa o teu campo e segura ele diante dos teus olhos, ou, se preferir, pode deixar ele em cima da mesa. E não mexe mais com ele, não faça mais nenhum movimento, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou segurar o meu para que vocês possam enxergar como ele vai acontecer. Então, observa esse campo. E tu tem 2 objetos aqui, certo?
Olha para esses dois objetos e escolhe qual objeto te representa. Entre esses dois, quem tu é? E aí tu vai pegar esse objeto que tu escolheu. Este aqui me representa dentro do meu campo. E em qualquer lugar neste campo, lentamente, tu te coloca no teu campo. Então, pega o teu objeto que te representa, escolhe um lugar no teu campo e coloca ele ali. Colocou teu objeto no campo? Observa. Esse é o teu sistema, este é você. Como você se sente se vendo? Como você está se sentindo nesse momento? Esse é o seu lugar? Esse é o seu melhor lugar? Não precisa fazer nenhum movimento com essa peça. Só se pergunte: como estou me sentindo aqui? E observa se tu sente alegria, tristeza, se tu sente algum desconforto. E nesse momento, se tu achar necessário mover esse objeto, faça o movimento, não tem problema. Mas se tu mover com o objeto, de novo, tu te torna observador do que está acontecendo aqui dentro. Moveu com o objeto, como é que tu te sente agora que tu mexeu com ele? Ah, eu não gostei. Eu quero voltar para onde eu estava. Então tu volta. E agora que dentro do teu campo tu já achou o teu lugar e tu sabe como tu está te sentindo dentro deste movimento, vai pegar o teu segundo objeto. Esse objeto representa o dinheiro. E em qualquer lugar deste campo, coloca o dinheiro. E de novo faz o exercício de observador. Olha para o dinheiro. Como é que tu te sente agora que o dinheiro entrou no teu campo? Este é o lugar do dinheiro? Ou ele precisa se mover em alguma direção? Agora que vocês dois estão aqui, se o dinheiro tivesse um rosto, para onde ele estaria olhando? Agora que tu te observa, para onde tu está olhando? E agora que o dinheiro está aqui no teu campo, fala para o dinheiro. Dinheiro, eu vejo você. Eu te recebo com extrema alegria em minha vida. Eu sinto muito se de alguma forma tu não fostes honrado em meu sistema. Eu não tenho culpa. Hoje eu tenho consciência do quanto tu és importante dentro da minha vida. Dinheiro, eu te recebo em minha vida com muita facilidade e alegria. E no momento em que tu transbordas em minha vida, eu toco muitas outras vidas. No momento em que tu atua com facilidade em minha vida, mais facilidade eu entrego às próximas gerações.
Nesse movimento, nós estamos colocando essa figura tão importante para o nosso campo e para a nossa vida dentro de um lugar. Depois eu quero que vocês me mandem uma foto, não precisa mandar no grupo, pode ser no privado. De qual posição vocês estão colocando o dinheiro, e aí vocês vão me dizer para onde o dinheiro olha, para onde vocês estão olhando, e aí eu vou entregar a interpretação, tá? Conforme eu estou, conforme o dinheiro está, e conforme eu me sinto, gente, é surreal, mas quando eu fiz esse movimento e coloquei o dinheiro aqui, eu senti um alívio, uma coisa tão gostosa. Por quê? Porque ele traz facilidade, e eu já aceito ele com leveza. Então eu consigo, Giza, perceber. Mas talvez para alguns de vocês que fizeram, né, aqui ao vivo, ou os que estão fazendo agora em casa, pode sentir desconforto, pode precisar mexer com o dinheiro, tirar ele para um lugar distante, e tudo isso vai trazer uma interpretação e um entendimento de que movimento eu preciso fazer e reconhecer para que o dinheiro possa me acessar. Esse campo, vocês podem deixar montados aí nos próximos dias, e eu vou pedir para que vocês façam algo que é muito divertido, tá? Pode deixar, a gente vai fechar o campo já, mas vocês podem deixar isso aqui montado, porque como uma âncora de entendimento, que isso é o dinheiro, e eu estou acessando ele no meu campo, deixa ele num lugar visível, porque tu vai passar todos os dias por ele, e tu vai dizer assim, oi, dinheiro, que bom que você chegou, fico muito feliz com tua presença em minha vida. Tchau, dinheiro, estou saindo para o trabalho, a gente se encontra na volta. Porque o dinheiro vai começar a entender, nossa, ela gosta de mim, que legal. Nossa, ele me viu. E isso pode parecer uma bobagem, mas é algo que reverbera absurdamente dentro do nosso campo, certo? Então, realizado esse movimento, deixa aí o teu campo paradinho, coloca as tuas mãos no centro do teu peito e fecha os teus olhos mais uma vez. E agradecemos aqui aos nossos ancestrais, aos meus pais. Muito obrigado, meu pai. Muito obrigada, minha mãe. Eu honro e reverencio a vida que vocês me deram. E farei com ela uma linda jornada de abundância, prosperidade, saúde, riqueza e felicidade, que são minhas por direito. Agradeço aos meus ancestrais, mentores e amparadores que facilitaram este movimento e permitiram que ele acontecesse com tal grandiosidade. E fecho esse campo, mantendo cada um com aquilo que é seu e pedindo que reverbere da melhor forma, dentro do seu merecimento, dentro do seu caminho, da sua resolução que a sua alma encontra, que se transforme, se modifique e reverbere a todos que puderem alcançar esse movimento. E bem devagar vocês podem abrir os olhos, faz uma respiração profunda, mexe aí com o pé, bate com o pé no chão, todo mundo bem? Quem está fazendo ao vivo aí, tudo bem? Se alguém sentir alguma coisa depois aí, pode me chamar. Na verdade, é um movimento simples, rápido, né? Mas muito, muito, muito efetivo. Eu gosto muito desse movimento, eu adoro esse movimento. Trabalhar, né? Com os meus vidrinhos de esmalte, eu já estou acostumada, eu converso com eles. Eles estavam com saudade, na verdade, fazia tempo que eu não fazia, né? E morri chorando contra meus pais. Como falei, eles já partiram. É sobre esse sentir. Tu imagina como eles estão felizes, né? Conseguindo te tocar. Me chama ali depois para a gente conversar. Mas é tão intenso quando a gente faz, né? Esse receber. Eu tô aqui com um calor. Ai, vocês vão me dizer, Giza, mas tá quente. Vocês não estão entendendo. Porque é diferente. Né? Quem já conhece a prática terapêutica sabe do que eu tô falando. É um calor que é diferente. É um calor que reverbera a vida, que reverbera o amor. Então, todo esse movimento que eu faço, toda essa entrega que eu faço, ela é baseada nisso, em puro amor. É a entrega que eu faço, assim, com a minha alma por inteiro.
E aí vocês vão dizer, Giza, nossa, cabe tudo na cabeça, né? Onde é que tu anotou? Gente, eu anotei aqui, ó, falar do pai, da mãe, do sucesso, da honra e observar como reage o dinheiro. Tá aqui. O resto tudo, a gente sabe, tá na alma. Então, sempre vai ser diferente. Se amanhã eu abrir aqui às 8 horas para dar aula, vai ser diferente. Então, parabéns a quem se entregou ao movimento. Obrigada, né, por estarem aqui. Obrigada de novo, né, a Maria que está aqui e dividiu ali a sua história. Obrigada aqui a cada um que entregou, né, o seu coração, a sua alma, o seu movimento para acontecer. E de novo eu peço, fotografem, tá? Me manda, gente, quem não está ao vivo, mas está fazendo esse movimento gravado, no momento em que tu realizar o movimento, tu me chama e diz assim, assisti a aula, só fiz agora, mas eu quero te passar para entender a interpretação. Porque vai ser leviano da minha parte dizer agora, se tu olha isso, está acontecendo aqui, a gente pode ter uma tendência a ir lá tentar movimentar, né? E isso precisa ser muito natural. A gente sente quando precisa acontecer o movimento. Certo? Que bom que todos estão bem. Eu estou feliz, eu estou em estado de graça e glória plena, porque é sempre muito bom fazer essa atividade, fazer esse exercício. E eu espero aí ter, de alguma forma, contribuído nessa noite com esse movimento e que vocês recebam muito dinheiro. E eu sempre digo, né? Lembrem aqui dos amigos, lembra da amiga terapeuta que te ensinou a fazer o movimento, que te ajudou a acessar o dinheiro? Lembra, né? De novo, vocês precisam ir do meu Pix? Eu passo para vocês, certo? Deixa eu só fechar a nossa gravação.